Amém, glória a Deus. Estamos aqui, irmãos, felizes e alegres no dia de hoje, com a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Bom, chegamos ao momento da reflexão da palavra de Deus, da qual vamos estar refletindo hoje no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 4. Nós vamos estar falando hoje sobre a importância do jejum. Amém? Que você me acompanhe. Você que tem a sua Bíblia, você pode estar acompanhando comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo 4. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1, quando a palavra do Senhor diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sob o pináculo do templo e disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropece o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Então disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Amém e glória a Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos aqui que Jesus, ao iniciar o seu ministério terreno, ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus. Então, no início do ministério do Senhor, houve uma preparação espiritual. O Senhor se preparou ali nesses 40 dias. E é interessante que nós poderíamos perguntar, quais foram, por exemplo, as tentações que Jesus, ele passou nesses momentos aqui no deserto. Eu posso afirmar e dizer para os meus irmãos que todos os tipos de tentações que o ser humano passa, ele passou nesses dias, nesses 40 dias, nessas 40 noites também aqui. E nós vemos que Jesus venceu. E é interessante que nós vemos que Jesus, ele vence num deserto. Então, eu já posso dizer para você, meu querido, que em Deus, nos preparando, orando, buscando na presença do Senhor, não importa o local, pode ser um terreno arenoso, pode ser deserto, nós vamos vencer, porque Jesus aqui, ele mostra para mim e para você uma das estratégias e uma das táticas para eu e você vencermos as guerras e as batalhas espirituais da vida. É buscando a presença de Deus, é orando e jejuando na presença do Eterno, na presença do nosso Deus. É interessante que quando Deus cria Adão e Eva, a Bíblia fala para nós que Adão e Eva estavam num jardim, receberam a ordem, o comando de Deus naqueles dias, e eles pecaram num jardim, e o Senhor Jesus venceu num deserto, em nome do Senhor. Eu não sei qual deserto que você está enfrentando, passando na tua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido telespectador, mas eu quero te dizer que tem solução, tem saída, tem vitória para mim e tem vitória para você também, em nome santo do Senhor Jesus. Então nós vemos aqui Jesus sendo levado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo a um deserto para ser tentado 40 dias e 40 noites, para então iniciar um ministério de salvação, para iniciar o seu ministério de cura, um ministério de libertação, da qual ele veio trazer a cada um de nós vida com abundância, vida nova, transformação da parte dele, em nome do Senhor. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã,
que Jesus aqui ele vence. E nesse texto bíblico, a palavra vem mostrando para nós 3 áreas na vida do ser humano que deve ser policiado, que deve haver vigilância, tanto da minha parte como da parte do meu irmão que me assiste, da minha irmã que me assiste nessa hora, em nome do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus, ao ser tentado pelo diabo, a Bíblia fala para nós que o diabo disse para ele: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Essa foi uma das primeiras coisas que Satanás incitou a Jesus para que ele transformasse a pedra em pão. A resposta de Jesus foi: está escrito, nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai e procede da boca de Deus. O que nós podemos aprender aqui com essa passagem, com essa parte da Bíblia em nome do Senhor? Nem só de pão viverás o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que quando alguém tem fome, existe uma irritabilidade sobre a vida dessa pessoa. A fome causa irritação. Se alguém, por exemplo, já chegou em casa, o marido, chegou na hora do almoço ou na hora do jantar, vamos supor que houve um pequeno atraso nesse almoço, um pequeno atraso nesse jantar. Obviamente, há um mau humor, há uma irritabilidade, uma agitação, porque a fome, ela causa mau humor e irritabilidade sobre a pessoa. Mas quando falamos de fome, eu não estou dizendo de uma fome física, mas existe no ser humano também, em todos os seres humanos, uma fome de pecar, uma fome de pecado. Existem 2 leões dentro de cada ser humano. Aquele da qual nós alimentarmos mais, ele vai se tornar mais forte. Existem 2 naturezas no homem, a natureza humana, física, e a natureza espiritual, como diz a palavra de Deus. Existe o novo homem, daquele que nasceu de novo em Cristo, existe o velho homem. E quantas vezes o velho homem, a velha mulher, quer ressuscitar em mim, quer ressuscitar em nós, mas a quem nós mais alimentarmos, mais forte ficará. E o correto é nós alimentarmos o homem espiritual, a mulher espiritual, para mantermos firmes e fiéis na presença do Senhor. Quando falo de fome, uma fome espiritual, existe uma fome de pecado no dia de hoje. Nós vemos uma fome total e geral na vida do ser humano para errar, para pecar. E a palavra, quando fala para nós pecar, pecar, cair em tentação, quando alguém cede a isso, essa pessoa ela está errando o alvo, porque a palavra pecado significa errar o alvo, errar o objetivo. E não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós acertamos o alvo, acertemos em nossos objetivos. Então a primeira coisa que Deus mostra aqui é que existe uma fome no ser humano, uma fome para pecar, uma fome para errar. Mas eu quero te dizer, mas aquele que comer do pão que vem do céu, que é o próprio Cristo, que é o próprio Senhor, através da sua palavra, esse vai diminuir e muito essa fome, esse desejo de errar, esse desejo de pecar. Eu creio que todo ser humano tem uma consciência, a voz da consciência que diz quando nós estamos certos e quando nós estamos errados. Essa voz da consciência, eu creio que Deus utiliza muito disso, dessa voz, chamada voz da consciência, tanto em mim como em você, porque a consciência é um local, uma voz que diz: eu errei, nós erramos, nós vacilamos, pecamos. E nós não podemos dizer, por exemplo, eu não vacilei, eu não errei, porque a voz está lá. Nós erramos e vacilamos. Mas nós vemos aqui Jesus vencendo como? Vencendo com a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra aqui também não quer dizer, por exemplo, que eu não preciso do pão, da água, do alimento, da comida, da vestimenta. Não, nós precisamos, mas não só disso, diz a palavra de Deus, mas nós precisamos da palavra. Quando Jesus fala, nós precisamos nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então nós precisamos nos alimentar todos os dias, meu querido irmã, meu querido irmão, da palavra do Senhor, da palavra de Deus.
Está aí, então, a primeira fase da batalha de Jesus vencido a nível de ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero te dizer que a segunda coisa que aconteceu, a Bíblia fala para nós que Satanás levou Jesus até ao pináculo do templo e disse para Jesus assim: se tu és filho de Deus, lança-te daí para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que não tropece teu pé em pedra ou se machuque. Isso até está registrado nos Salmos de número 91, falando a mesma coisa. Eu quero te dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse dia de hoje, a função de Satanás era que Jesus exibisse o seu poder, que ele mostrasse a todos que ele é o Senhor, que ele é poderoso, mas Jesus recusou, dizendo: afasta-te de mim, Satanás, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele servirás, diz a palavra do Senhor. Então a primeira coisa que tem derrubado o ser humano no dia de hoje significa a fome de pecar. A segunda coisa que tem, por exemplo, levado o homem a errar, a pecar, no dia de hoje é um trunfo, uma arma na mão do nosso adversário, do meu adversário, do teu adversário, ou podemos dizer do adversário das nossas almas, é o exibicionismo. Se exibir, o orgulho, a arrogância. E era que o diabo queria que Jesus fizesse naquele dia: se lance daí, se mostre. Mas essa palavra tem muito a nos ensinar, porque uma coisa que o Senhor Ele quer de mim, uma coisa que o Senhor quer de cada um de nós, meu querido, é a humildade. Que nós sejamos humildes na presença do Senhor. O exibir, o querer ser mais, o espírito da competição, muitas vezes, pode trazer para nós ruínas, conflitos, problemas adversos. Eu me lembro alguns anos atrás, sempre comento isso, alguns anos atrás, tinha um companheiro de oração, qualquer oração que tinha, ele me convidava, quando tinha alguém para visitar, eu o convidava para fazermos a obra de Deus juntos. E certa feita, algumas pessoas chegavam em mim e diziam que eu era melhor do que aquele irmão, que eu sabia falar melhor do que ele, que a minha oração tinha mais poder, era mais ungida até do que a oração desse outro irmão. E o interessante é que o mesmo estava acontecendo com ele também, porque algumas pessoas chegavam nele e diziam: olha, você é melhor do que o Altair, a sua oração, a sua unção. Isso acabou realmente caindo em meu coração, caindo no coração daquele outro irmão, da qual nós já não caminhávamos juntos mais. Ele foi para o lado dele, eu fui para o meu. E só que infelizmente, Deus não se agrada quando há o orgulho, quando há vaidade, quando há competição no reino dele. Isso eu era imaturo ainda, isso faz muitos anos atrás. Mas eu quero te dizer que o Senhor, certa feita, tirou de mim a unção e tirou daquele outro irmão também a unção. Eu ia orar, não acontecia mais muitas coisas interessantes. Quando eu ia explicar a palavra de Deus, a Bíblia, a palavra do Senhor, não tinha muitas ideias devido a esse ocorrido. E descobri que o mesmo estava acontecendo com aquele amigo, com aquele companheiro de oração também. E quero te dizer, meu querido, numa determinada reunião, um dia, com a cabeça baixa, ele também, tomei a decisão de ir até o meio de um grupo e pedir perdão para esse irmão pelo que eu sentia, pelas palavras das pessoas que me contaminou a respeito daquele irmão. Eu pedi perdão a ele, contei para ele tudo o que sucedia, tudo o que aconteceu, e ele então disse o mesmo: olha, Altair, o mesmo aconteceu comigo. E o interessante é que naquele exato momento, naquele dia, nós recebemos novamente a unção de Deus, da qual o Senhor nunca mais retirou essa graça, essa unção da minha vida e da vida daquele irmão também, em nome do Senhor. Então você, meu querido irmão, minha querida irmã, ministeriado, em qualquer área da tua vida, não entre no espírito de competição. Ao contrário, que nós tenhamos a unção de ser equipe, nós sermos juntos, unidos na presença do Senhor. Nós vemos aí então a segunda batalha sendo vencida a nível de Jesus, ser humilde e não executar aquilo que o adversário queria. A terceira coisa foi quando
A terceira batalha aqui que Jesus vence foi quando Satanás levou Jesus até um monte muito alto e mostrou para Jesus todos os reinos, todo o seu esplendor, e falou assim: prostrai, pois, diante de mim, e eu te darei tudo isso, porque me foi dado. E Jesus então disse para ele: não tentarás, pois, o Senhor teu Deus, pois somente a Ele servirás, diz a palavra. Eu quero te dizer, meu querido, que a terceira coisa que pode derrubar, desmoralizar o homem, o ser humano, é a ganância sem Deus, é ter sem Deus. São pessoas que muitas vezes atribuem uma conquista, uma vitória à força da própria inteligência. Pessoas que atribuem as conquistas, as vitórias que têm, na força do próprio braço, desprezando aquele que te deu o dia, desprezando aquele que te deu sabedoria, desprezando aquele que organizou todas as coisas, todo um cenário para poder abençoar a tua vida, para que você pudesse encenar nesse cenário da vida, em nome do Senhor. Então, que nós não caiamos nessa tolice de deixar o Senhor de fora, excluir Deus das nossas vidas, quando Ele é o abençoador de todas as coisas, em nome do Senhor. Mas nós vemos então essas três coisas importantes aqui, Jesus vencendo, e ensina eu e você a vencermos também, em nome do Senhor. Recapitulando aqui, nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Não se exibir. E a terceira coisa, eu quero te dizer que ser próspero não é pecado, é bíblico. A Bíblia até fala, Deus ama quando vê um servo dele, uma serva dele prosperando, diz a palavra de Deus. Mas tem várias pessoas que o seu Deus se torna o dinheiro. Deus fica de fora. Então que isso não aconteça comigo e que isso não aconteça contigo também, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu entro aqui agora por como que Jesus venceu, como que ele venceu. Essas três fases da tentação na sua vida, para iniciar o ministério terreno. Jesus venceu e ele mostra para nós uma chave, uma arma no dia de hoje, chamada a importância do jejum. É interessante que a palavra de Deus fala que ele jejuou 40 dias e 40 noites, diz a palavra de Deus. Então Jesus aqui ele já vem mostrando para nós, trazendo um conhecimento estratégico. O que é um conhecimento estratégico? É um conhecimento com estratégia para vencer, em nome do Senhor. Então o conhecimento estratégico no dia de hoje é a importância de estar jejuando na presença do Senhor. Nós temos que jejuar. Talvez meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, quanto tempo você, por exemplo, já não tem declarado, feito um jejum na presença de Deus? Talvez você deve estar perguntando por que minha conquista, minha vitória ainda não veio. Talvez, meu querido, não veio porque está faltando algo muito importante, um detalhe importante sobre a tua vida, que é o orar acompanhado de um jejum na presença do Senhor. Pastor, por que serve o jejum? O jejum, ele nos prepara para vencer. O jejum substitui a fé, pastor? Não. Mas eu quero te dizer que o jejum, ele potencializa a nossa fé. Tem coisa que nós oramos, clamamos, pedimos a Deus, e às vezes está demorando para receber, talvez não é o tempo, mas muitas vezes nós deixamos de jejuar, e quando jejuamos nós potencializamos a nossa fé para receber a conquista e a vitória que eu e você precisamos, em nome do Senhor. Por isso, eu quero te dizer, eu desafio você a jejuar por esses dias, pelo menos um dia ou dois da semana, escolha um momento. O que vem a ser, por exemplo, a palavra jejum? Jejum significa abster-se total ou parcial de alimento sólido. Então, repetindo, quero dizer que jejum significa abster-se, ficar sem alimento sólido por um tempo, parcial ou total de alimento sólido. Isso significa o quê? Comida. Então, se você nunca jejuou, eu recomendo a você a começar a jejuar 1 hora
por dia. 2 horinhas, 3, 4, o quanto você puder. Eu quero te dizer que o que conta, o que vale não é o tanto de tempo, o tanto de hora, mas quando eu faço com fé, dedicando-me na presença do Senhor. Algumas pessoas podem jejuar até o meio-dia, outras jejuam até às 6. Então, jejuar, abster-se de alimentos parcial, são algumas horas, ou até meio-dia. Total, então nós vamos desde a manhã até às 6 da tarde. Eu quero te dizer qual o momento para jejuar. A melhor hora para jejuar é o momento que nós acordamos. Há quem diga, por exemplo, que está jejuando quando está dormindo. Tem pessoas que dizem, eu jejuei desde ontem à noite até... E eu quero te dizer uma coisa, que quando nós dormimos, nós estamos inconscientes. E quando dormimos também o corpo se alimenta, é a hora que o corpo extrai os nutrientes para o próprio corpo. Então o correto do jejum é o momento que nós acordamos. Desde o momento que nós acordamos, então estabelecemos 1 hora, 2, 3 ou até meio-dia ou até às 6 horas da tarde. Mas para você que nunca jejuou, você que nunca fez um jejum, não tem ainda essa experiência, então recomendo a você que comece a jejuar pelo menos 1 horinha desde o momento que você acordar. Que seja 2 horas ou até meio-dia, se você puder. Mas o importante é começar aos poucos. É como um maratonista. Ele nunca, por exemplo, alguém nunca vai, por exemplo, sair hoje para correr na corrida de São Silvestre, em São Paulo, se ela não se preparou o suficiente para a tal maratona. Eu quero te dizer que o maratonista, ele treina todos os dias, ganhando assim força, capacidade física para ele poder correr. Então ele corre de manhã, ele corre à tarde, ele corre num tempo de sol, num tempo de frio, subida, descida, para ganhar resistência para correr. Então, algumas pessoas podem estar me ouvindo agora e declarar um jejum de doido, um jejum maluco, e de repente, em vez de trazer benefícios para a tua vida, pode trazer um problema. E o intuito do jejum não é trazer problema para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meus queridos telespectadores. Ao contrário, o jejum é para a honra e glória do Senhor e para você obter a bênção e a vitória da parte dEle. Em nome do Senhor. Então eu quero te dizer, nesse dia de hoje, que você pode começar o seu jejum de manhã, desde a hora que acorda, 1, 2, 3 horas. E o jejum também se abre em oração. Amém? Eu quero te dizer que jejum, você abre ele, acordou de manhã, Senhor, estou jejuando para esta determinada causa. E a hora que chegar, você vai jejuar 1 hora, então dê 1 hora, entrega o seu jejum na presença do Senhor, dizendo, Senhor, eu estou entregando esse jejum agora na tua presença, em prol de tal situação, de tal problema, que eu quero que o Senhor me ajude a resolver, em nome do Senhor. Quero também te trazer uma observação, que você possa limitar esse jejum a 1 pedido ou 2 no máximo, porque muitas vezes a gente coloca tanta coisa, então nós precisamos focar algo na oração e no jejum, que nós mais estamos precisando em nome do Senhor. Então limite a 1 pedido ou 2, pode ser para um filho, a libertação, a cura, pode ser para que o filho possa ser mais abençoado dentro do trabalho, na escola, na faculdade. Se é talvez um filho que esteja no vício, na droga, outras coisas mais, é muito importante nós estarmos orando e jejuando por eles também. É importante, minha irmã, senhora, jovem, você que ora pelo teu marido, então seria bom você dedicar esse momento de jejum e oração em favor do teu marido também. Talvez é o marido que está precisando que a esposa mude, então é o mesmo para você, marido, orar, jejuar por ela. Então abre-se o jejum e oração e fecha-se o jejum e oração quando termina, tá ok? Então eu quero te dizer, abre-se e fecha em oração, porque se alguém, por exemplo, acorda e não abre, por exemplo, em oração esse jejum, essa pessoa vai passar um período sem comer, porque o jejum ele tem que ter um objetivo. Fala comigo, objetivo.
tem que haver um objetivo. Então, se a pessoa ela não abre em oração, ela não abre em jejum, não abre o jejum em oração, então não está tendo aí um objetivo, é um período sem comer. Então, o jejum a gente abre em oração, fecha-se ele em oração também, em nome do Senhor. Aí algumas pessoas podem gradativamente aumentar o tempo do jejum, começa com 1 hora, com 2 horas, com 3 horinhas, até meio-dia, acostumando o corpo. Então, nós tiramos a primeira refeição do dia, que é o de jejum, que é o café. Então, nós tiramos o café. Tirando o café, então, nós vamos a algumas horinhas, até a hora do almoço. Com o tempo, você pode, então, também tirar o almoço. Então, você chegaria até 6 horas da tarde. Há quem jejua, tem já uma prática, uma experiência de estar jejuando. E essa pessoa, ao jejuar, ela jejua muitas vezes 1 dia, 2, até 3. Conheço pessoas que jejuam assim. Eu já tive a graça de Deus de jejuar 30 dias, só tomando água. Não recomendo que você faça isso. Foi numa ocasião, num período muito importante da minha vida, de uma decisão muito séria, que eu tive que tomar em minha vida, então eu fiz os 30 dias de jejum, da qual até hoje recebo resultados e resposta desse jejum de muitos anos atrás. Mas eu quero te dizer, não é esse jejum que eu quero que você faça. 1 hora diante de Deus é o suficiente, em nome do Senhor. Tem pessoa que pode declarar um jejum muito profundo, de tantos dias, em vez de ser bênção, a pessoa vai passar mal. Aí a pessoa vai falar, meu Deus, quebrei o jejum. Então o jejum não é para a sua derrota. O jejum não é para a sua vergonha, para você ser envergonhado. Ao contrário, é para exaltar o Senhor e te dar a bênção, te dar a vitória, em nome do Senhor. Então, comece aos poucos. Recomendação, aquela pessoa que toma medicamentos, faz um tratamento médico, pessoas que tomam remédios, eu recomendo que você não faça o jejum. Eu recomendo que você procure alguém que possa orar por você. Eu recomendo que você procure alguém que possa fazer isso em teu favor. E se você até quiser, pode entrar em contato comigo e eu vou estar orando e jejuando em favor da tua vida, intercedendo por você. Mas você que pode, meu querido, você que pode, minha querida, então aproveite essa oportunidade de estar orando, mas acompanhado de um jejum na presença do Senhor também, em nome do Senhor. Alguém pode perguntar assim, pastor, o que quebra o jejum? Muitos de nós, tem várias pessoas às vezes que ela está jejuando, então obviamente o dia que nós jejuamos, desacelera o nosso cérebro, então há uma calmaria, uma tranquilidade. Por que jejuar? Porque o jejum ele traz calmaria. Ora mais quem tem calma, ora mais quem tem paz. Uma pessoa muito agitada, ela não tem tempo para isso. Uma pessoa muito atribulada, muito agitada, com tanta coisa na mente, ela não consegue orar, ela não consegue entrar na presença. E muitas vezes nós precisamos nos desligarmos um pouco para entrar na presença do Senhor. E o jejum nos auxilia. O jejum nos auxilia a entrar na presença do Senhor. Desacelerarmos um pouco também em nome santo do Senhor. Sem falar que o jejum também ele ajuda numa desintoxicação física. Bem claro que o jejum não tem a finalidade disso, mas traz um benefício também de uma desintoxicação física também. E outra coisa que o jejum não é também, é regime. Alguém, por exemplo, pode falar, puxa, que legal, pastor, que o senhor está trazendo essa palavra, esse entendimento para mim hoje, porque eu vou aproveitar em jejuar e vou também aproveitar para fazer um regime. Não, regime é regime, jejum é jejum. Ok, meu querido? Ok, minha querida? Regime é regime, jejum é jejum. Tem uma outra finalidade nas nossas vidas, em nome do Senhor. O que quebra o jejum? Comer. Tem pessoas que no dia que está jejuando, levanta uma situação, levanta outra, levanta outra, levanta outra. Nos 40 dias que Jesus estava orando e jejuando, Satanás estava lá.
Então, quando jejuamos, muitas vezes levanta-se, há um levante, há uma situação, outra que acontece. E quantas vezes você não deve ter falado para alguém assim: puxa, você fez eu quebrar meu jejum, tá vendo? Eu fiquei nervosa, fiquei nervoso, perdi a paz, perdi a paciência. E quem disse que você, que ficou assim, chateado, aborrecido, nervoso, nervosa, quebrou o seu jejum? Você não quebrou o seu jejum. Porque o dia que jejuamos, muitas vezes realmente há um levante. Nem sempre, mas pode acontecer, de um levante ou outro. Então você não pode dizer que o seu jejum foi cancelado, anulado, quebrado, porque você ficou irritado. Saiba que você está numa batalha, numa guerra, numa batalha espiritual. Você não comeu, então não quebrou o jejum. Então que você lembre disso. Porque quantas vezes você, na irritabilidade, falou assim: perdi meu jejum, parou de jejuar e ficou irritado, aborrecido todos os dias. E eu quero te dizer hoje aqui, em nome santo do Senhor, que é muito importante para você agora entender que você não quebrou o seu jejum. Mas se você comer, obviamente nós quebramos o jejum aí também, né? Pastor, beber água quebra jejum? Se nós vamos jejuar 1 hora só, eu acredito que não vai fazer mal para você se você não beber água. 2 horas, ou até meio-dia, ou até às 6 da tarde. Mas não é muito bom nós ficarmos sem ingerir água, não. Tanto que uma pessoa, quando ela faz jejum por muito tempo, ela pode beber a água. E água não vai quebrar o jejum, porque não é alimento sólido. Então, recomenda-se até que nós tomemos água para não entrar num estado de desidratação, e nós podemos ter um problema aí. Então, nós podemos tomar água, em nome do Senhor. Mas não confunda a água, já que pode tomar água, então vou tomar 2 litros de Coca-Cola. Já que então pode tomar água, então eu vou tomar um suco, um refrigerante. Meu querido, não confunda, tá? Água é água, em nome do Senhor. O alimento, o refrigerante contém o açúcar e outras coisas mais. Então, água não quebra, ao contrário, a água vai auxiliarmos nesse jejum maravilhoso que nós estamos fazendo, em nome do Senhor. Experimentar a comida, pastor. Está lá, a minha senhora que me assiste nessa hora, fala assim: puxa, pastor, eu vou jejuar, mas eu tenho que fazer a comida da família, o almoço da família. E como que fica, por exemplo, na hora de experimentar a comida? Eu quero te dizer que se você experimentar o caldo da comida, também você não quebrou o seu jejum, de maneira alguma. Experimentar não quebra. Tem pessoa que diz: puxa, quebrei. Não quebrou. É melhor você experimentar do que arrumar uma briga, uma confusão com o marido, com os filhos. Está salgado demais, está sem sal. Então é muito importante sabermos desses detalhes em nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então eu quero que você saiba que jejuar é muito importante em nossa vida. E quantos cristãos, quantos irmãos, quantas irmãs não estão aí enfraquecidos, procurando um meio para espiritualizar-se novamente na presença do Senhor, e a pessoa está ali procurando algo, um meio de se espiritualizar novamente. Não existe um melhor meio do que entrar em oração na presença do Senhor e decretar e declarar um jejum. Porque quando nós nos encontramos, olhamos para nós e nos encontramos vacilando, errando, pecando, fazendo aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, pode ter certeza que é um prenúncio que está faltando e nós estamos precisando, em nome do Senhor, de um jejum abençoado, da qual estou te ensinando hoje a forma como está jejuando na presença do Senhor. Aleluia. Algumas pessoas até perguntam assim: pastor, escovar os dentes quebra jejum? Obviamente que não, meu irmão. Obviamente que não, minha querida irmã. Em nome do Senhor. É higienização da boca.
Que imagina comigo uma campanha, um jejum decretado num domingo de manhã na igreja. E imagina se escovar o dente quebrasse o jejum. Imagina comigo todos os irmãos conversando e orando e vamos supor que tivesse um tempo frio. E todos conversando e orando. Eu acho que só por Deus, né? Eu acho que algumas pessoas seriam arrebatadas com o bafo. Mas não quebra. Escovar os dentes, experimentar a comida, não quebra o seu jejum. Você deve estar perguntando, pastor, por que essa palavra hoje? Porque essa palavra foi a palavra que Deus trouxe à sua vida e veio até o seu encontro em nome santo do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos que jejuar é um conhecimento estratégico. Quando alguém, por exemplo, precisa de salvação, qual é a semente, qual é o conhecimento estratégico que nós trazemos para a pessoa receber salvação? É a pregação do Evangelho, é a pregação do Evangelho de Jesus. Quando alguém precisa de uma bênção na ordem financeira, para romper na ordem financeira, crescer, ser uma bênção, então a pessoa precisa utilizar-se da mesma semente, que é o quê? O dízimo, a oferta do Senhor, para desatar as bênçãos também nessa área, na vida dessas pessoas. Quando alguém, por exemplo, precisa de uma libertação, então vem aqui o conhecimento estratégico. O conhecimento estratégico para alguém que precisa de uma libertação, então está aqui. Jejuar, orar e jejuar vai trazer a cura, a libertação, o milagre da parte de Deus em nossas vidas. Eu quero estar finalizando aqui esse programa no dia de hoje, somente relembrando você de um acontecimento bíblico que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Eu não vou ler, mas você deve conhecer a história, e se você quiser estar lendo aí em casa, pode estar meditando aí. Foi quando Jesus enviou os seus discípulos para expulsar um demônio de um garoto, do menino lunático, e eles não puderam expulsar esse demônio do garoto. E Jesus então foi, viu lá a discussão do pai do menino com os discípulos dele, e Jesus perguntou, o que vocês estão discutindo aí? E o pai do garoto então disse, olha, pedi para os seus discípulos expulsar este mal, e eles não puderam expulsar. Jesus então até diz assim, ô geração incrédula, até quando eu vou ter que suportá-lo? Jesus sabe o que ele diz nessa hora? Ele falou assim, ô geração incrédula, até quando eu vou ter que fazer o que é para vocês fazerem? Então tem coisa que é para nós fazer, meu querido. Jesus expulsa o demônio. Num particular, os discípulos chegam no Senhor Jesus e perguntam, mestre, por que nós não podemos expulsar este mal? E Jesus responde com todo o carinho, com toda a paciência de ensinar, dizendo para eles, essa espécie, essa casta de demônio, não sai por nada, a não ser com oração e com jejum. Eu acredito até que alguns deles até perguntou assim, Senhor, faltou o jejum, né? E Jesus falaria para ele, isso mesmo, faltou jejum. Meu querido, talvez é a resposta que você está procurando no dia de hoje. Estou orando, estou buscando, estou fazendo, o que está faltando? Então está aí. O que está faltando é nós jejuarmos na presença do Senhor. Esse é o mandamento do dia hoje.